Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Maurício Molon, economista-chefe do Banco Santander. Maurício, hoje é o bloco cara e coroa, eu costumo brincar que aqui a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa. Vamos lá. Não tem em cima do muro. Não tem. Quem foi melhor economista, Simons ou Celso Furtado? Por quê? Foram dois economistas extremamente importantes, é uma escolha muito difícil. Celso Furtado teve uma contribuição fundamental na economia política, na história econômica do Brasil. Eu ficaria com o Mário Henrique Simonsen pela contribuição em relação ao debate macroeconômico, o momento macroeconômico, a formulação de modelos. Apesar que o Mário Henrique Simonsen não era economista, né? Ele era um engenheiro. É verdade. Mas aí como papel de economista, né? Como quem comandou a economia. Então você fica com Simonsen. Sim. Muito bom. Vamos lá. O atual momento do Brasil é mais para a Bolsa ou mais para a renda fixa? Por quê? Essa tá fácil. É mais para a Bolsa. Um momento de recuperação da economia, juros baixos, inflação extremamente baixa. Então o risco da taxa de juros cair ainda mais é maior do que o risco da taxa de juros subir. No caso da Bolsa é diferente. A economia se recupera, os lucros estão aumentando e o risco dos lucros das empresas ficarem acima do esperado é maior. Então a escolha aqui é Bolsa. Muito bem. O que é mais difícil hoje para o economista prever? Bitcoin ou dólar? Por quê? Olha, o dólar, o próprio Mário Henrique Simonsen já dizia que o dólar existe para tornar os economistas mais humildes, né? Mas o que se diz hoje em dia é que a melhor previsão para o dólar é o valor atual. Então, pelo menos, existe uma referência. Né? O Bitcoin não tem esse tipo de referência, né? É um tipo de ativo cujos determinantes de oferta e demanda a gente não conhece bem. Né? Se é uma reserva de valor, se é uma moeda de troca. Então o Bitcoin é muito mais difícil do que prever o dólar. Né? O dólar, se eu falar que ele vai terminar o ano, a nossa projeção é 3,50, mas se eu falar que ele vai terminar perto dos 3,30 que ele está agora, haverá um erro, né? Mas provavelmente não tão grande quanto qualquer previsão de Bitcoin. Muito bem. Brasil ou Argentina? Se tivesse que escolher um país só para investir hoje, qual que você escolheria e por quê? Olha, acredito que o Brasil. Acho que o Brasil está num momento excepcional em termos de possibilidade de recuperação econômica e juros baixos. Isso, a inflação está rodando aí uns 2,80%, 2,90%. A gente só teve isso antes da década de 50 do século passado, é inédito. Isso proporciona um espaço para a taxa de juros ficar baixa por um longo tempo, que é algo que a gente nunca viu também no Brasil, uma taxa de um dígito por um longo período de tempo, enquanto a Argentina tem muito a caminhar para chegar nesse ponto, né? Principalmente no aspecto macro. Melhorou em termos de políticas, mas ainda está precisando combater aspectos como inflação, subsídios, as dinâmicas das contas públicas. Então acho que o Brasil está mais avançado e com potencial de aproveitar melhor esse momento no ano de 2018 e 2019. Neymar ou Messi? Neymar, claro. Neymar. Né? Mesmo com o dedinho do pé. Mesmo com 4 dedos. Muito bom. Por fim, quem que vai brilhar mais? Estados Unidos de Donald Trump ou a China de Xi Jinping e por quê? A China provavelmente vai brilhar mais em termos de desempenho econômico, em termos de reformas. É um país que tem contribuído muito para o crescimento do comércio global, é um país muito relevante no comércio internacional, enquanto os Estados Unidos têm adotado uma política mais protecionista e a economia americana já é uma economia um tanto fechada, né? As políticas que estão sendo encaminhadas, essas voltadas a mais protecionismo, uma política de expansão fiscal também, no momento em que a economia já tem um crescimento bastante razoável, me parece também algo equivocado que leva a um aperto, a possibilidade de um aperto maior de taxa de juros. Então acho que a China está com ingredientes melhores para poder brilhar no ano de 2018. O Trump preocupa realmente a figura dele? O Trump preocupa em relação a esses temas, principalmente protecionismo, os temas relacionados à imigração, né? Mas para efeito de economia, de uma forma geral, é importante a gente ter em mente que as instituições dos Estados Unidos são muito fortes. É muito limitado o poder de conseguir fazer algo muito errado.
né? A gente vê que aparentemente tem até tentado, mas ele se esforça, as instituições têm favorecido e o mercado continua acreditando, ou seja, a bolsa segue subindo, né? Teve um ajuste recentemente, mas segue num nível bastante elevado, perspectiva de crescimento muito forte, inflação baixa e uma taxa de juros que está baixa. Então a economia americana é muito forte, né? Ela aceita alguns desaforos. Muito bem. Papo de Economista, o quadro Cara e Coroa com Maurício Molon, economista-chefe do Banco Santander, que volta amanhã no último bloco para falar sobre as projeções econômicas para 2018. Um grande abraço e até lá.